Pastor, fala sobre a guarda do sábado, que é um mandamento, mas para a maioria das denominações evangélicas esse mandamento não se cumpre, enquanto todos os outros 9 se cumprem. Então, vamos lá entender o sábado, né? O sábado não começa como mandamento. O sábado começa na criação. Então, é interessante, no final do relato da criação, em Gênesis capítulo 2, Deus termina a criação, né? No sexto dia, e no sétimo dia ele já tinha terminado toda a sua obra e ele descansou. É curioso, né? Deus estava cansado. Então, o que acontece? O sábado é a submissão do tempo à realidade do sagrado. Porque como é que os seres humanos lidavam com o tempo? Eles lidavam com o tempo do ponto de vista da cronologia comum, lidavam com o tempo a partir dos ciclos da natureza, ligavam com o tempo do ponto de vista das necessidades da economia. E aí, quando a revelação bíblica chega, fala, o tempo está submetido a uma realidade maior. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, para celebrar Deus e a sua criação e a nossa dependência dele, a cada 7 dias vocês parem tudo e deixem de ficar doidos. O mandamento do sábado é para a gente não ficar doido. Por quê? Porque toda atitude humana ela é sempre de autossuficiência. É sempre a ilusão de que eu estou vivo porque eu trabalho. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu me garanto. E você vai acumulando esse lixo psicológico. Aí Deus diz, para o detox divino, a cada 7 dias, para tudo. Lembre-se de que o mundo vai bem, obrigado. Você pode ficar doido quando você quiser. Não é você que coordena os planetas, o sol, o mar, tudo continua funcionando normal. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. O mandamento não fala só para guardar o sábado. Manda festejar. Celebrem o sábado. A tradição judaica tem um negócio tão legal que diz é proibido não se alegrar no sábado. O Shabat. Então, aí é uma outra questão. E isso faz parte de toda a tradição hebraica e ela aparece devidamente enfatizada em toda a Bíblia, inclusive o próprio Jesus está ali chegando na sinagoga no dia de sábado. O que vai acontecer? A tradição farisaica rabínica, ela teve um entendimento da lei meio assim complicado e diferente da proposta de Jesus. O seguinte, vai que a gente de alguma maneira não cumpriu o mandamento, então vamos tentar cercar o mandamento ao máximo. Então, por exemplo, não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, sabe de uma coisa? Nunca mais a gente fala a palavra Deus. Como é que é Deus em hebraico? É Elohim. Então faz o seguinte, muda o nome, põe Elohim, porque se você falar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o tipo de raciocínio que foi desenvolvido. Então, nessa tentativa de cercar a lei, o sábado começou a se tornar a coisa mais importante do que a sua finalidade maior. Então, João 5,18 vai dizer que Jesus quebrava o sábado, provavelmente em relação à maneira como a tradição farisaica lidava com isso. E nesse caso, Jesus fez o quê? Ele curou no sábado. Hoje, se você conversar com pessoas do contexto judaico, eles vão dizer, escuta, o cara está morrendo no sábado, o que eu faço? Ele leva ele para o hospital, porque a lei da vida é superior. O que houve nessa história toda? Posteriormente, por que a ressurreição acontece no primeiro dia da semana? E aí é que o pessoal não entende onde é que está o foco da questão. A criação é celebrada onde? No sábado, no Shabat. A nova criação, no domingo. O que Jesus faz no Shabat todo? Fica no túmulo. Ele descansa. E ele ressuscita no primeiro dia. Então, assim como o Shabat celebrava a criação, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vai ser o primeiro dia da nova criação. E aí o que acontece? A comunidade cristã se desenvolve a partir da comunidade judaica. Os primeiros seguidores de Jesus guardavam, ou se reuniam, celebravam no sábado. À medida em que o número de seguidores de Jesus se tornou cada vez mais no mundo, vamos dizer, gentílico, que falava grego e depois latim, por causa do texto, por exemplo, de
1 Coríntios 16, 2, que fala no primeiro dia da semana vocês separem a oferta. Por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio, por causa de Atos capítulo 20, verso 7, que também menciona o primeiro dia da semana, cristalizou-se uma tradição que essa celebração de Cristo, porque tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. E posteriormente surgiu uma teologia cristã dizendo, olha, o nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. Então o que essa teologia cristã posterior colocou? Ela colocou o seguinte, olha, agora que a igreja tem um papel diferente, e ela veio assim, e até pensavam a gente substituir o Israel completamente, o Shabat agora é o domingo, e aí começaram a fazer essas conexões que a maior parte delas não funciona muito bem. E a pergunta é, a gente deve, vamos dizer, ter o sábado, né, como referência para o nosso descanso e a nossa situação cultica? No meu entendimento, a gente precisa ter o princípio sabático na nossa vida. Agora, como isso deve acontecer? Por uma série de razões históricas, tal, eu acho que a questão fundamental, como diz Romanos capítulo 14, não é brigar por causa de dia, mas é entender a função desses dias. Eu tenho muitos amigos judeus e judeus que seguem a Jesus. Quando é que eles se reúnem? No sábado. Eles guardam o Shabat, até porque o sábado não é só o sábado. Assim como a gente tem a comida, né, na casa da mãe, de domingo especial, eles têm a comida do Shabat, que é diferente, tem uma série de coisas. Então, eles devem prosseguir servindo a Deus de maneira diferenciada no Shabat. Agora, a comunidade cristã, no seu ambiente, com toda a sua tradição, é um absurdo, eles têm que voltar para guardar o sábado dentro da tradição judaica? Na minha opinião, não. Eles devem respeitar esse princípio sabático, porque no meu entendimento, a gente deveria celebrar os dois dias, o sábado e o domingo, porque um celebra a criação e outro a nova criação. E eu acho que quando a gente começa a brigar muito por essas coisas de forma, a gente não entende qual que é a essência da situação. Por exemplo, eu conheço muita gente do ambiente de países muçulmanos onde o dia guardado é sexta-feira. E essas pessoas têm encontrado a Cristo na sua vida e o dia disponível para fazer isso é sexta-feira. Então eles estão errados porque eles não estão reunindo domingo ou sábado? Não é essa a questão. Então eles se reúnem na sexta. E eu conheço lugares do mundo, que eu nem posso entrar em detalhes, de muita perseguição, que o pessoal sabe se reúne quando? Segunda. Porque domingo está todo mundo vigiando para ver se as igrejas se reúnem, então o pessoal dá a volta e reúne segunda-feira. Ah, estão errados porque não é domingo. Não! Entendeu? Eu acho que a gente não deveria ver isso com esse enfoque, mas entender a realidade. E é curioso, por exemplo, que Paulo diz para os Gálatas, vocês não devem se circuncidar de jeito nenhum. Mas para Timóteo ele diz, vai lá e se circuncida, porque você é judeu. Você está na sua tradição, você vai fazer diferença no seu contexto. A cultura dele, né? Exatamente. Aquilo tem um sentido peculiar. Então não se deve tirar o Shabat dos judeus e não acho que seja razoável pedir para toda a comunidade cristã do mundo agora, vocês não podem fazer nada no domingo porque tem que ser só no sábado.